Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com o Prioridade Absoluta, esse bate-papo semanal aqui com os beneficiários do projeto Dignidade para a Infância. Hoje nós temos as juventudes por aqui. Nós temos às vezes adultos, em outras ocasiões são crianças, todos eles beneficiários do projeto Dignidade para a Infância, executado pelo Pequeno Nazareno em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. E desde já eu já te peço para dar aquele joinha, dar aquele like. Se não é inscrito no canal do Pequeno Nazareno, por gentileza, se inscreva, porque você vai estar colaborando demais na divulgação, na propagação, na difusão dos projetos do O Pequeno Nazareno, que é essa associação que surgiu em 1993, que trabalhou por mais de 30 anos diretamente acolhendo as crianças e adolescentes em situação de rua. Hoje está mergulhada, está dedicada, desde os tempos da pandemia, nas ocupações habitacionais, onde várias famílias e também seus filhos e filhas são atendidos pela equipe, pelos profissionais do O Pequeno Nazareno. É muito importante também que você nos acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, do Pequeno Nazareno, o OPN_oficial, busca lá, o Pequeno Nazareno, e você vai encontrar o Pequeno Nazareno trabalhando no norte e nordeste do Brasil para garantir os direitos de crianças e adolescentes, para levar dignidade, para levar justiça e para levar oportunidade. Aqui, no nosso espaço, viu, Clara? As mulheres sempre começam, né? E, gente, eu estou aqui com a Clara, com a Débora e também com o Max, que aceitaram aqui o nosso convite para conversarmos hoje sobre a aprendizagem profissional. Eles são jovens aprendizes. E agora? O que é que vai ser aí do futuro dessa galera? O que é que eles estão pensando fazer daqui a 5 anos? Já falei demais, é tudo que eu vou dizer nesse episódio, viu, Clara? Agora é com você. Quem é a Clara? Diz aí pra gente. Oi, meu nome é Clara, eu tenho 20 anos e eu sou jovem aprendiz do Pequeno Nazareno, mas eu também trabalho em uma distribuidora de frutas, legumes e tudo mais. Eu trabalho na parte do financeiro e também, recentemente, eu comecei a fazer faculdade de administração na Unigrande. Muito legal. Eu tenho aqui conversado com a galera e, coincidentemente, muita gente está fazendo administração. Por que você escolheu exatamente a administração, Clara? Quando eu comecei a trabalhar na parte do financeiro, essa parte administrativa também me chamou muita atenção. Então, foi o que está fazendo sentido para mim no momento. Então, eu escolhi focar nessa área e eu estou gostando bastante. Que maravilha, viu? Você vai ser uma administradora. Sim. Que bacana, viu? E você, Débora, tudo bem contigo? Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite aí da gente para participar aqui do Prioridade Absoluta. Eu que agradeço. Show! Quem é a Débora? Bom, meu nome é Débora, né? Tenho 19 anos e eu trabalho na Guanabara como jovem aprendiz. Muito bem. O que é a Guanabara, para quem não conhece? Guanabara é uma agência de viagens, de ônibus. De ônibus, Isso. né? Transporte rodoviário, Exatamente. Né? Aí você falou aí que é parceira do Pequeno Nazareno, né? Sim. Afinal de contas, é por isso que você está lá. Débora Santos, 19 anos, né? Mas a Clara não falou o nome da empresa, que é parceira do Pequeno Nazareno, que é a empresa que distribui frutas, é isso? Frutas Lessa. Frutas Lessa, né? Isso. Ok, então você trabalha em que setor exatamente lá? Financeiro. No financeiro, você falou. No financeiro. Então aí está se garantindo, não, Marcos? Trabalha perto do dinheiro, hein, Débora? É bom. Bom demais. Beleza. E aí, Maximiano, né? Isso. David Maximiano Alves. Exatamente. Chamando David, aqui de Max Alves, é nome de artista. Você pode chamar de Max, pode chamar de David, eu atendo dos dois jeitos. Show de bola. Se apresenta aí para a moçada. Meu nome é David, pode me chamar de Max também. Eu tenho 22 anos, sou jovem aprendiz também da Expresso Guanabara. E também, como a Clara, faço faculdade de administração. Não na Unigrande, porém faço na UES. O que significa, Clara, para você ter conquistado essa oportunidade, né, de se tornar uma jovem trabalhadora, uma jovem aprendiz? Na sua vida, que significado tem?
Ai, tem um significado muito grande, ainda mais porque quando a gente sai do ensino médio, a gente sai tão perdida, né? E eu não sabia bem o que eu queria fazer ainda. Porque eu acho que todo mundo, quase todo mundo, eu via que tinha um sonho, assim, queria fazer uma tal faculdade. Só que assim que eu saí, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, quando eu consegui uma oportunidade no Pequeno Nazareno, eu fiquei muito feliz. Porque eu ia ter mais responsabilidade financeira, eu ia poder, sei lá, talvez ajudar em casa, criar uma responsabilidade a mais. Então, é algo muito importante para mim. E agora também que eu conquistei isso da faculdade, eu estou me sentindo, assim, muito realizada, sabe? Acredito, viu? Parabéns, parabéns. Obrigada. Como é que é a tua rotina, assim, o dia? Você tem que trabalhar, tem que estudar, como é que você organiza o dia aí? Assim, pela manhã, eu saio para trabalhar, eu volto para casa mais ou menos umas 11 horas. E tem a parte de cuidar da casa e tudo mais, né? Aí eu tento me organizar o máximo que eu posso, porque minha faculdade é durante a noite. Então, apesar de ser muito puxado, eu tento conciliar tudo, o máximo que eu posso. Entendi. Você mora com quem? Com a minha mãe e meu irmão. Ok. Tem que ajudar lá a organizar um pouco também a Sim, casa, não é? Isso. Tá certo. Que maravilha, viu? E você, já tinha trabalhado ou é a primeira experiência da sua vida como trabalhadora? No caso, uma jovem aprendiz, Débora? Não, nunca tinha trabalhado. A minha mãe, antigamente, ela vendia salgados. Então, meio que ajudava ela, auxiliava ela, mas eu nunca tinha trabalhado mesmo, não. Eu saí do ensino médio e, consequentemente, eu arranjei um trabalho. Entendi. Já foi, assim, um pouco meio que automático, não é? Sim. Assim, trabalho, eu deveria ter perguntado assim, um trabalho remunerado, né? Isso. Assim, lá você ganhava alguma coisa também ou só ajudava a mãe? Não, só ajudava Só ela mesmo ajudava. de bom grado. Então, e fazia muito bem. A gente tem que se ajudar mesmo, né? Então, trabalho remunerado primeiro. Tu já tinha tido alguma experiência, Clara? A minha mãe, ela tem uma mini loja de maquiagem e tudo mais, e eu ajudava ela com vendas. Em data comemorativa, assim, a gente geralmente colocava uma mesa lá fora para vender as cestas que ela fazia. E fora isso, eu também vendia brigadeiro. Brigadeiro, mas a primeira, com carteira assim assinada, é a primeira vez. Isso, A primeira vez. primeira vez. Beleza. E aí, Max, como é que foi a sua trajetória para chegar no Pequeno Nazareno, chegar aí na empresa? A minha trajetória foi começando com freelancers. Eu trabalhava com um amigo meu de auxiliar contábil. E isso fez com que eu tivesse um pouco da base sobre o que eu queria mais para frente, né? Após isso, eu mudei todo o rumo e fui para uma outra empresa, que foi a minha primeira experiência como jovem aprendiz, CLT. E aí, depois dessa experiência, eu decidi sair dessa empresa e procurar outras oportunidades. E assim, eu consegui essa oportunidade no Pequeno Nazareno e na Expresso Guanabara. Entendi. Ô Débora, como é que foi o seu... Tá com quanto tempo? Já completou um ano como aprendiz? Completou um ano agora em julho e vai fazer 1 ano e 1 mês agora em agosto. Então, ainda falta um pouquinho para terminar ainda o meu contrato. E quando você chegou lá para trabalhar, assim, você lembra como é que foi o primeiro dia? Como é que era a sua expectativa? Eu lembro, fiquei bem nervosa. Inclusive, como eu não sabia muito como é que era o ambiente de trabalho, eu achava que estava tudo bem. Eu convidei a minha mãe para ir comigo, porque lá, como era uma rodoviária, né, era aberto. Aí eu fiquei insistindo, só que ela não quis ir, né? Porque ela queria que eu tivesse a primeira experiência para eu já ir de cara logo. Mas eu lembro que eu fiquei bem nervosa. Mas deu tudo certo no final. Foi um primeiro dia muito bom, inclusive, porque tem gente que tem uma péssima experiência, né, com o primeiro dia, mas o meu foi muito bom. E você trabalha, então, na rodoviária? É na rodoviária. De Fortaleza? De Fortaleza. E como é que é o trabalho do jovem aprendiz, no seu caso, lá na rodoviária de Fortaleza? Assim, é um pouco difícil nessa parte porque você tem que lidar com o público, né? Então acontece muita coisa, você vê muita coisa, você acaba trazendo um pouco para si, né? Você acaba guardando um pouco. Mas eu já me acostumei, eu acho tranquilo. Só que é só essa parte mesmo do atendimento ao público que às vezes mexe um pouquinho com o nosso psicológico, né? A gente às vezes escuta umas coisas que a gente não quer escutar, mas faz parte. Se eu for comprar uma passagem para viajar, aí eu me atraso e perco, né, aquela viagem. O que acontece? Eu tenho a chance de remarcar? No caso, tem sim, ela dura até 1 ano para você fazer a remarcação da passagem. Nossa, olha que informação importante, né? Até 1 ano. Anota aí, gente. Olha, então se a pessoa chegar atrasada, ele ainda vai ter
Entendi. Mas tem gente que cria casos que quer porque quer ser colocado Demais. num determinado horário, mas eu tenho que ir hoje. Demais. Só o que acontece lá é isso. Às vezes é porque as pessoas se atrasam, dá desculpa que foi o trânsito. Acontece muito. Só que elas acabam descontando nas pessoas que estão lá, sabe? Então, só o que acontece é ouvir xingamento, gente estressada, acontece de gente jogar coisa. Só o que acontece lá é isso. Mas faz parte, né, do Eu trabalho. entendo. Legal, eu fico imaginando, porque a questão do trânsito realmente, nas grandes cidades, numa cidade grande como Fortaleza, né? Então, eu acho que quem for viajar é bom sair ou fazer ou atender ali a qualquer compromisso, né? Assim, eu acho que uma dica bacana é sair sempre com bastante antecedência, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se vai ficar preso no trânsito, essa coisa toda, né? No trânsito. Aí você não tem essa experiência de lidar com o público, é claro. Não tenho. Eu trabalho no financeiro e geralmente eu lido com movimento de caixa, extratos bancários. Eu também lanço desconto em nota fiscal. Geralmente é isso. Gente, mas que legal, né? Um dia desses vocês estavam lá estudando só, né? Depois em casa, talvez ajudando aí, como as meninas disseram, em alguma atividade. E hoje estão aí já assumindo responsabilidades, né? Sim. Importantes, né? Fazendo o livro caixa, ajudando lá. Sim. É mais ou menos o teu trabalho, não é, Max? Ou não? No meu trabalho, a Débora, ela trabalha mais com o externo, né? Com as pessoas, com os Isso. passageiros. Eu trabalho com o interno, que são os motoristas, e a parte burocrática que tem em torno disso. Ah, tá. Então, antes dela passar por isso, eu passo por outro processo antes, que é liberar os veículos, cuidar das documentações dos motoristas e também cuidar das multas que eles tomam também, né? Ah, tá certo. Então você identifica lá, recebe lá as Isso. multas. E quando o motorista é multado, é ele que paga a multa ou é a empresa ou depende da situação? Na maioria das vezes, como a frequência de multas são por velocidade, né, que acontece com frequência, eu acabei de falar novamente, Uhum. acontece do motorista ele pagar, porque a multa que está no nome dele, se ele realmente fez aquela multa, cabe a ele ser retirado da folha e acontece todo o processo. Porém, há alguns casos que a gente consegue fazer a defesa dessa multa, pois às vezes a multa não acontece devido a falhas mecânicas, alguma coisa aconteceu no percurso, e a gente consegue ter essa defesa que o dinheiro do motorista é ressarcido. Ele paga, porém, quando está o processo de defesa e é aceito, ele consegue esse ressarcimento. Nossa. Ah, entendi. Às vezes dá para recorrer, né? Isso. Mas não é fácil, né? Geralmente as pessoas recorrem das multas e tem que ter realmente um motivo muito sério. Isso, Tem exatamente. as JARES, não é? A JARE, eu acho, Sim. é Junta Administrativa de Recurso Infracional ou de Infração, né? Isso. Os órgãos têm a JARE, essa coisa toda. Rapaz, que legal, viu? Eu acho que é uma experiência muito bacana, essa de vocês. E o que é que você aprendeu, Clara? Trabalhando que a escola não te ensinou. A escola não ensina tudo também, não é? Eu acho, assim, na escola a gente tem que ter disciplina também, né? Tem. Só que no trabalho é totalmente diferente. Porque tem essa parte, como é que eu posso dizer? Tem outras responsabilidades. E quando eu comecei a trabalhar, eu estava com muito medo de acabar não conseguindo lidar com nada, assim, desse mundo, né? Porque você tem que ter mais responsabilidade, obviamente, comprometimento também. E foi isso. Acho que foi isso que eu aprendi. Muito bem. E você acha que amadureceu mais nesse 1 ano e alguns meses de trabalho, Débora? Sim, demais. Eu faço da resposta dela a minha. Eu descobri que eu tenho que ter muito mais responsabilidade ao trabalhar, né? Porque na escola, como ela mesma disse, a gente tem que ter disciplina, só que no trabalho é uma coisa mais diferente, é uma pressão a mais para você se tornar adulta, ter que começar a ter mais responsabilidade com as coisas da vida. Então, acho que eu amadureci, sim. Uhum. Se sente mais independente, Max, aí nesse trabalho que você faz como jovem aprendiz? Sinto sim, porque quando você está na escola, você depende de outras pessoas, tecnicamente, assim, falando, né? Porém, quando você vai para um trabalho, você vai à empresa, você buscou muitas vezes você buscou aquela vaga, você está indo atrás do trabalho. Então, você tem que dar
o que você apresentou, tanto na entrevista como no caminhar da empresa, né? A atenção é muito importante, porque, dada a responsabilidade, você tem que ter atenção àquilo que você faz e, se você não tiver tanta atenção, você sofre as consequências, né? E, com isso, você vai adquirindo maturidade dentro da empresa. Queria perguntar para os três, né? O que é mais difícil? Né? Porque vocês, muitos jovens vão estar também nos acompanhando e eles ainda não trabalham. Vocês já são professores aí nisso, né? Mais de um ano aqui a Débora. Quase um ano. Quase um ano a Clara. Vai fazer um ano semana que vem. Vai fazer um ano na semana que vem aqui o Max, né? Ou seja, você já tem uma experiência aí de, em média, um ano, né, de trabalhar. O que é mais difícil, assim, para alguém, no caso de vocês dois, né, que me contaram que estão fazendo a administração, estão estudando, ela que vai já dizer o que ela quer fazer, né, ela tem aí uns planos, a Débora. O que é mais difícil, assim, para um jovem que tem que trabalhar e estudar? Conciliar aí esses dois campos. Eu acho que tentar conciliar da forma mais fácil que der. Porque a gente, fazendo faculdade, né, a gente tem que estar descansado e tudo mais. Eu acho que o estresse do dia puxa muito da gente e é meio difícil meio que estudar. Então, eu acho que é encontrar diversão também no meio do dia e respeitar o seu espaço. Cuidar da saúde mental também, que é muito importante, porque o trabalho já puxa muito disso e estudar também. Então, ter seus momentos de lazer e tentar ao máximo não abandonar nada disso. Muito bem. Viver, né? Viver. Viver. E aí? Quais são os desafios de conciliar aí essa vida de adulto, trabalhando e estudando? Eu acho principalmente que é conciliar o horário, né? A Clara trabalha de manhã e estuda à noite. Querendo ou não, você tem que conciliar o horário de dormir e o horário de acordar. Que é acordar cedo toda a vida, depois de uma aula cansativa anterior. E, no meu caso, eu trabalho à tarde e estudo à noite. E eu tenho que conciliar esse horário. Por exemplo, às vezes eu sei que eu não vou conseguir chegar no horário da aula, vou perder por causa do trânsito. E aí eu tenho que ter essa mentalidade, como a Clara falou, esse mental para aguentar, para não ter um cansaço, uma fadiga mental. Para você conseguir aguentar aquela semana e a próxima semana e a próxima semana até acabar o semestre. Entendi. Faz muito sentido o que vocês falaram, né? Mas a Débora aqui, vocês estão aí uns 2 ou 3 anos aqui adiante, né, da Débora, na faixa etária, mas você tem ainda, eles já estão na faculdade, né? Uhum. Você tem aí um objetivo, né, que você falava para mim há pouco. Isso. Compartilha aí para nós. Eu pretendo fazer um intercâmbio. Assim, o tempo limite dele é 2 anos. Mas você pode ficar só até 1 ano. Se você quiser estender para mais 1 ano, você consegue também. Eu quero fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu estou pensando em começar o processo ano que vem, assim que meu contrato acabar. Ah, entendi. Está se preparando para isso, né? Isso. Não escolheu ainda qual é a agência que vai... Não, eu estou estudando ainda um pouco sobre. Porque tem diversas, né? Exatamente. Tem várias. É interessante, né? O que você busca, assim? E por que exatamente os Estados Unidos? Cara, desde criança eu sonho em fazer intercâmbio. Só que como já passou a época do ensino médio, né? Porque geralmente os intercâmbios são mais na época do ensino médio. Aí, como já passou e eu vi essa oportunidade de fazer um intercâmbio, eu estou pensando em fazer um intercâmbio de trabalho e estudo. Eu sempre quis sair do país, né, para conhecer, para viajar. E esse intercâmbio eu vejo assim que ele dá muita oportunidade para você não conhecer só os Estados Unidos, mas como outros países também. Então, acho que vai ser uma baita experiência para mim. Entendi. Vai ser bom, né, para aprender um novo idioma, conviver com uma nova cultura, né? O que vocês acham dos Estados Unidos? Vocês dois, vocês também... O que vocês pensam? Assim, eu nunca pensei em fazer um intercâmbio, mas seria incrível, viu? Uhum. Realmente. Eu acho uma boa oportunidade, tanto para trabalho quanto para estudo. Porque se você vai para os Estados Unidos, as portas se abrem para o mundo afora. Sim, o segundo idioma, né, e principalmente o inglês, certamente ele ajuda muito. Mas eu fiz a provocação mais pensando no cara que está presidindo lá hoje o país, né? Está conduzindo o país. Que ele é assim meio diferente, né? O que vocês acham do Donald Trump?
Vocês acompanham, assim, as coisas que ele anda fazendo? Até com o Brasil também, ele fica insultando às vezes aqui a gente. Eu vejo as coisas que ele fala, mas eu não concordo com a maioria, então. Uhum. Não. Daqui a pouco, quando ela chegar lá, a Débora chegar lá, talvez já seja outro presidente, né? Isso, e quem sabe adota outra política, né? Que eles não gostam muito, assim, de nós latinos, não, né? É um rapaz bem polêmico nele. É, o rapaz é polêmico, né? Falar em polêmica, não vamos falar de polêmica agora não, né? O que vocês fazem, assim, para se divertir? A gente está falando só de trabalho, né? Eu estou cansado aqui só de falar de trabalho. Vamos falar, o que vocês fazem nas horas livres, né? Eu gosto muito de ir pra academia, mas eu também adoro desenhar, ouvir música, e ler muito livro. Eu adoro ler livro, principalmente se for de romance. Ah, legal, viu? Bacana. E tu vai, Débora? Eu também curto ler um livro, gosto de ler livro. Tava pensando em entrar pra academia também, né? Porque é bom pra saúde. E também eu tava pensando em começar o hobby de pintar também. Acho massa, acho legal. Uhum. Show de bola. Diga lá, Marcos, o que você anda fazendo, rapaz, nas horas vagas? Eu sou mais de mexer mais, né? Eu sou atleta, pratico esporte, gosto de pedalar, rodar aí em Fortaleza fora de bicicleta. Show. E a academiazinha é sempre bom, né? É sempre bom. Vocês lembram o que fizeram com o primeiro salário que vocês ganharam como jovens aprendizes? Nossa, eu comprei livro. Comprou livro, olha só que legal. Eu acho que eu também fiz isso, se eu não me engano. Bastante, inclusive. Tava tendo uma promoção e eu gastei o salário todinho. Bom. Primeiro salário, Primeiro salário, Marcos. cara, eu acho o dessa empresa, né? Dessa empresa. Cara, eu acho que eu fiz... Acho que eu comprei roupa, porque eu lembro de ter ido no shopping no outro dia. Tá certo. Vocês ajudam de alguma forma em casa, assim, com esse valor que vocês ganham como aprendizes? Sim. Ajuda a pagar o quê em casa? Às vezes pode ser, tipo, a internet, ou então a água, fazer compra do mês também. Pronto. O meu é mais de forma indireta. Tipo, se eles estão precisando de alguma coisa, eu vou lá e tentar ajudar, no máximo que eu puder. Tá certo. Eu sou responsável mais pelas assinaturas. Essa é a minha parte lá, que eles gostam de um rede de streaming, né? Rapaz, é legal, é bacana, viu? Eu fico imaginando, assim, muitos jovens, né, e sempre digo, o Pequeno Nazareno diariamente recebe, assim, pedidos, né? Solicitações de jovens ou de famílias. Nem sempre o Pequeno Nazareno tem aquela vaga disponível, né? Mas a turma faz uma lista de espera, né? Faz, assim, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas seria muito bom, porque tem muitas empresas aqui no Ceará que elas não cumprem a cota ainda, sabe? Da aprendizagem. E isso impede que jovens como vocês tenham essa primeira chance, essa oportunidade de ter um trabalho protegido, né? Um trabalho com todas as garantias que a legislação brasileira oferece, né? Para pessoas com a idade de vocês, né? E a gente também tem um compromisso, o Pequeno Nazareno tem um compromisso de atender realmente quem está precisando mais, né? Hoje, fundamentalmente, os jovens que moram em ocupações habitacionais, né? Que a família ainda está lutando por uma moradia e essa coisa toda, né? Não dá para a gente atender todo mundo, então você tem que também ter ali um perfil. Ultimamente tem sido assim. Muito bem. E fizeram amizades assim nesse tempo todo no Pequeno Nazareno? Com a turma de vocês? Eu demorei um pouquinho pra fazer, não admito, porque eu sou um pouco mais tímida, mas eu fiz. Fiz bastante. Eu também. Eu já falo com todo mundo da sala, bem dizer. Tá certo. Mas de se tornar amigo mesmo, assim? Sim. Rolou já? Já. Que legal, rapaz. Pois é, gente amiga, nós estamos aqui com a Clara, com a Débora e também com o David Maximiano Alves, o Max Alves, né? Atleta, esportista. Gente, eu queria saber de vocês quais são hoje assim, os principais desafios que vocês consideram quando se é jovem. Uma cidade como Fortaleza, uma capital grande, né? Cidade que é a quarta capital do país, sabe? Assim, quais são os desafios de ser jovem, de ser respeitado como jovem, de ter suas ideias respeitadas, seu pensamento respeitado,
na idade que vocês estão, sabe? Quais são os desafios? Ou não tem? Tá tudo beleza? Diga lá, Débora, tu primeiro. Cara, quando tu fala assim de quais são os principais desafios, eu penso mais na questão psicológica mesmo, né? Você começar a lidar com as coisas mais sérias da vida, eu acho que isso é um pouco difícil. Questão de ansiedade, muitos jovens tendo depressão hoje em dia, eu acho que essa é a parte mais difícil de se tornar jovem. Interessante, viu? Recentemente eu li os resultados de uma pesquisa que foi feita exatamente com a galera da idade de vocês, e esse ponto, né, da questão da saúde mental e de como se lidar também com esse lance de inteligência artificial, sabe, de rede social, foi assim apontado de forma muito intensa pelos jovens que responderam à pesquisa. Desafios, senhorita Clara? Eu creio que entra para essa questão da saúde mental também, a forma como a gente tem dificuldade em lidar com pressão, mesmo que não venha assim das pessoas, exatamente. Às vezes vem da gente mesmo, né? Então, lidar com esse pensamento de que constantemente a gente está se sentindo atrasado na vida e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que tentar lidar melhor com isso. Tá Questão da certo. pressão. E aí, o que você ajuda aí nessa resposta dos desafios para a galera que é jovem? Principalmente buscar conhecimento, né, dentro desse âmbito organizacional, de sociedade. Por isso que existem projetos que fazem acontecer isso, né, porque auxiliam o adolescente / adulto que está fazendo essa transição, né, para ele saber o que vai fazer, ele se enturmar, porque muitas vezes os adolescentes, por exemplo, a minha adolescência, ela foi muito parte da pandemia, né, esse finalzinho. E aí, para voltar, eu tive que me enturmar mais, e esses projetos que aconteceram fizeram me ajudar com o que eu queria fazer na vida, né? Legal. 2 perguntas para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo de hoje. Defina aí o Pequeno Nazareno para você. O que significa o Pequeno Nazareno? Suponho que vocês vão falar para alguém que não conhece o Pequeno Nazareno. O que é que ele representa? Uma ótima oportunidade de crescimento pessoal e profissional, que foi justamente o que foi para mim. Eu creio que seja isso. Ela canetou agora exatamente o que eu ia falar. Uma ótima oportunidade. Eu meio que... como é que eu posso dizer? Eu indicaria para os jovens de hoje em dia. Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu acho bem acessível, inclusive. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho uma ótima oportunidade, sim. Pois é, e o Pequeno Nazareno aí? Cara, eu acho que é uma oportunidade muito importante, tanto para nós adolescentes / adultos, novamente, que passam essa dificuldade, principalmente para pessoas que moram em comunidades, que não sabem muito o que fazer, e o Pequeno Nazareno acolhe eles e ajudam para ter um pouco mais de olhar para o mundo afora. Beleza, para encerrar mesmo de verdade, dia 6 de outubro vocês vão ter aí uma grande responsabilidade. Aliás, milhões e milhões de brasileiros, que é escolher um novo presidente da República, senadores para o estado do Ceará, deputados federais, deputados estaduais. E a gente vive numa democracia, a sociedade é resultado desse momento, sabe? Quando se escolhe, claro que não é só votar, depois tem que acompanhar o que esse povo vai fazer lá nos espaços para os quais foram eleitos, né? Então, na cabeça de vocês, aos 19 anos, aos 20 anos, aos 22 anos, como é que se faz para votar bem? Eu creio que pesquisando bastante e pesquisar também se seu candidato ele defende a mesma coisa que você, porque não adianta de nada você defender uma coisa e o seu candidato defender outra totalmente diferente. Então, eu acho que a gente precisa assumir essa responsabilidade. Muito bem. Falou bem, o negócio Falou é sério. bem novamente. Hein? Eu acho que a pessoa tem que pesquisar bastante, estudar bastante também sobre quem ela vai votar. E é isso. Defender os seus direitos, no que a pessoa acredita, acima de tudo, né, obviamente, e votar em quem ela acha que
defende as mesmas coisas que ela. Tudo bem, ela quer ir embora, quer fazer intercâmbio, né? É. Não vai ficar muito tempo no Brasil, mas valeu a dica aí. Diga lá, Max. Eu acho muito importante você buscar uma opinião própria e evitar o famoso efeito manada. Ah, ele tá indo, eu vou também. Não, não é isso que acontece. Você tem que criar a sua ideia e ver com qual candidato que você se encaixa com aquela ideia. Se aquele candidato, ele pressupõe que está pensando o mesmo que você, você pode se identificar com ele, e aí você vota nele. Mas também não é só isso. Depois do processo, caso ele for eleito, você também tem que cobrar, caso ele mude seu ideal. Porque muitas vezes acontece do candidato simplesmente falar por falar e mudar totalmente esse longo processo de 4 anos, né? Beleza, Clara Messias, Débora Santos, Max Alves, pela participação. Muito obrigado, tá certo? Vocês foram muito felizes aqui nas respostas. Ficam aí as dicas de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá beleza? Obrigada. Obrigada Tamo também pela junto. oportunidade. Obrigado mesmo. Gente amiga, toda semana a gente tem aqui essa resenha, né? Muito boa com essa galera que participa do programa, melhor dizendo, do projeto Dignidade para a Infância. E eu conto sempre com a audiência, com a participação de vocês também.